A semana está sendo de baixas temperaturas. É importante que todas as pessoas reforcem os cuidados com a saúde durante esse período. A médica pneumologista Bruna Marabita deixa algumas dicas para esses dias de frio. E uma coisa importante é a hidratação. Nessa época é muito importante manter uma ingesta adequada de água. E lembrar de umidificar a via aérea com uma frequência maior, instilando o soro fisiológico no nariz, fazendo inalação, ou mesmo tendo o apoio do umidificador de ar com as orientações adequadas para o seu uso. A alimentação também deve ser balanceada, equilibrada, né, de forma saudável, isso ajuda bastante. Atividades físicas devem ser mantidas em relação ao que você já estava praticando, né, com certa regularidade. No inverno é mais difícil, mas o ideal é a gente manter nossas atividades. Outra dica importante é sempre manter o corpo aquecido. Porém, temos que tomar alguns cuidados com as roupas e cobertores que estavam guardados há muito tempo. Interessante que a gente sempre mantenha a nossa temperatura do corpo, né, dentro de uma faixa da normalidade, dentro do ideal. E para isso, no inverno, a gente precisa se aquecer com roupas adequadas, mantas. Se a gente for se expor aí a áreas abertas, né, usar gorros ou luvas se for necessário. E lembrar que essas roupas, elas podem ter ficado guardadas, né, em armários, maleiros, durante algum tempo, e isso pode fazer o acúmulo de poeira e de ácaros. Então, antes de a gente fazer o uso dessas roupas, elas precisam ser lavadas, para evitar que a gente tenha alguma crise alérgica aí da via respiratória. Em relação às medicações, é muito importante que a gente mantenha as medicações de uso contínuo, né? Não interrompa sem uma orientação médica. E falando especificamente da minha área, né, da via respiratória, as medicações inalatórias, as famosas bombinhas, também devem ser mantidas de acordo com o que foi orientado pelo seu médico. Essa época do ano, ela pode predispor a algumas crises de doenças respiratórias crônicas e nós, pneumologistas, normalmente já orientamos os pacientes para terem um plano de ação, caso isso aconteça e já saberem o que fazer. Durante o período mais frio, aumenta o volume de pessoas com sintomas gripais. Por isso é importante tomar alguns cuidados, como explica a médica. Os ambientes também é interessante que estejam sempre arejados. Mesmo no inverno é interessante deixar uma circulação pelo menos mínima de ar para evitar uma transmissão aí de vírus respiratórios que pode acontecer em ambientes mais fechados. E uma outra coisa muito importante em relação a isso é manter a vacinação em dia. Nessa época, a circulação de vírus respiratórios é muito alta, principalmente Covid e gripe, e a gente tem vacinas aí amplamente disponíveis, divulgadas, então precisa manter o calendário vacinal bem atualizado. Existe uma outra vacina que é a vacina antipneumocócica, que é uma vacina para pneumonia, que também cabe bem para alguns grupos de paciente. Então vale a pena tirar essa dúvida com o seu médico.